Bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vou mostrar para vocês o que chegou para minha estante no mês de fevereiro, que foi um mês curtinho, mas que deu para fazer bastante coisa. Tem alguns recebidos de editoras, tem algumas compras, algumas trocas que eu fiz no sebo também, então vou mostrar tudo para vocês aqui, o que tem nessa pilha de livros. Começando então por um presente que a Ellen me mandou. Ela sempre me manda livros maravilhosos e dessa vez ela me mandou o Relato de um Náufrago, do Gabriel Garcia Marques, mais um livro do Gabo para minha coleção, né? E esse aqui, pelo que eu pesquisei aqui, pelo que eu vi rapidamente sobre o livro, é uma narrativa jornalística mesmo do Gabriel Garcia Marques em relação a um naufrágio que efetivamente aconteceu ali na Colômbia, só que a primeira versão que se tinha era de um acidente e depois se descobriu que tinha alguns detalhes ali que ficaram ocultos na primeira versão da história. Então aqui ele recebe esses náufragos e ouve mais uma vez essa história, no relato completo, digamos assim, e disso vem então o relato de um náufrago. Eu adoro narrativas marítimas, vocês sabem, então esse aqui me chamou bastante atenção justamente por conta disso. Eu já gostei bastante do estilo meio jornalístico de crônica de uma morte anunciada, então eu acredito que eu vou gostar aqui da escrita desse livro também. É bem curtinho, 130 páginas, nesse tamanho menorzinho. Então eu acredito que vai ser uma leitura rapidinha aqui que eu faça e traga alguma impressão para vocês. Muito obrigada, Ellen, por sempre mandar presentes maravilhosos aqui, sempre contribuindo muito para o canal e para o meu perfil. Agora, duas compras que eu fiz até para complementar o vídeo anterior que eu postei aqui sobre livros para ler no feriado, porque o carnaval tá chegando, né? E eu comprei dois livros que eu pretendo levar para o meu feriado de carnaval, para esses dias de folga, esses dias a mais aí, nesse início de mês. E eu comprei dois livros da tal da Healing Fiction, que é esse gênero vindo especialmente do Oriente, né? Especialmente da Coreia do Sul, na verdade. Então, é um gênero literário com origem na Coreia do Sul. Mas eu vi também que tem um desdobramento que é da cultura japonesa. Inclusive, vou pegar o termo certinho para vocês, que obviamente eu não sei falar japonês, mas o termo é Iyashikei. Vou deixar aí para vocês, que significa cura, modos de cura. E o Healing Fiction tem justamente essa ideia de trazer livros que dão aquele quentinho no coração, livros tranquilos de ler, livros tem uma temática mais leve, e foi justamente isso que eu quis, então, procurar para o meu carnaval. Por isso eu comprei dois livros da literatura japonesa. O primeiro, provavelmente, vocês já ouviram falar, que é O Relato de um Gato Viajante. Muita gente leu esse livro, eu confesso que eu estava com medo de ler, porque dizem que tem bastante choro envolvido em algum momento desse livro, e vocês sabem, eu tenho gato, então eu imagino que em algum momento vai se tornar um livro meio emotivo, e eu tive vários gatos durante a vida, então eu acredito que esse livro vai me pegar de certa forma. Mas vamos ver, vamos esperar uma narrativa leve, afinal é então dessa ideia de literatura reconfortante. A autora desse livro é a Hiro Arikawa, então é um livro japonês de uma autora japonesa, como eu falei, por isso que não é necessariamente o Healing Fiction que está mais em voga, que é aquele oriundo da Coreia do Sul. E o outro livro que eu comprei também é um livro japonês de uma autora japonesa, a Michiko Aoyama, que é Chocolate Quente às Quintas-Feiras. Esse aqui tem uma proposta de envolver várias vidas num cafezinho específico ali, em que uma determinada personagem sempre vai tomar um chocolate quente, e aí com isso ela vai juntar várias ideias. Eu amei essa capa, eu achei muito fofa. E, mais uma vez, tem essa mesma pegada, é um livro mais curtinho ainda, também tem umas 150 páginas, mas tem uma diferença de tamanho aqui dos dois livros. Esse aqui, eu acho que o nome é muito autoexplicativo, né? A gente tem um gato que o dono não pode mais ficar com ele, aparentemente, e ele vai começar a viajar por vários lugares do Japão para encontrar uma pessoa que possa ficar com esse gato. Então, basicamente, essa é a premissa, pelo que eu sei, mas não sei muito mais além disso desses dois livros. Pretendo fazer a leitura deles no carnaval. Quem sabe eu trago alguma resenha de um ou dos dois para vocês aqui no canal. Essas foram as minhas duas únicas compras do mês, e agora a gente vai falar dos recebidos de editoras, as editoras parceiras aqui do canal e do perfil. Eu recebi da O Mínimo, que é um selo Sedete que faz esses livros pequenininhos aqui, com sempre o mínimo sobre alguma coisa. Esse aqui é o mínimo sobre Monteiro Lobato, do Tomás Giuliano, que é um historiador.
E o Monteiro Lobato foi o cara que moldou a minha infância, basicamente, com o Sítio do Pica-Pau Amarelo. Eu via todos os dias a adaptação da Rede Globo e tem uma série de referências literárias, inclusive mitológicas. Foi lá que eu tive meu primeiro contato com mitologia grega, por exemplo. E aqui a gente tem, então, uma mini biografia sobre essa figura muito polêmica, porque o Monteiro Lobato tem uns envolvimentos bem polêmicos, especialmente relacionados aos Estados Unidos. Tem um livro dele que é bem esquisito, inclusive, que é O Presidente Negro. Eu lembro que eu li faz um tempinho, assim, mas, enfim, é um livro bem esquisito. E aqui a gente vai conhecer um pouco sobre o Lobato escritor, Lobato editor, Lobato que viajou, então, para os Estados Unidos. Ele tentou fazer sucesso lá, inclusive. Eu conheço pouco da vida dele, vida pessoal, então acho que vai ser uma leitura interessante. Deixa eu pegar aqui alguns trechos para vocês verem. É sempre nessa pegada os livros da Ao Mínimo, e eu gosto bastante dessas leituras, porque você sempre aprende alguma coisa nova de uma forma bem rápida, bem direta, e sempre trazendo algum conteúdo que é bem relevante, né? Então esse aqui é o mínimo sobre Monteiro Lobato. Da editora Unesp, eu recebi O Acontecimento da Literatura, do Terry Eagleton, que é um crítico teórico bem famoso, né? E esse livro aqui, se eu não me engano, é um dos mais recentes do Eagleton, que a Unesp trouxe. Vou mostrar aqui para vocês o sumário sobre o que ele fala. É um livro mais teórico mesmo, né? Mas a parte de trás aqui fala algo que me interessa bastante, que neste livro, Eagleton analisa a relação da literatura com a história, a política, a filosofia e a crítica, revelando como a obra literária se torna um campo de batalha para a luta de ideias, valores e ideologias, sendo muito mais que um reflexo da realidade. A literatura é um espaço de contestação, de questionamento e de reinvenção do mundo. Esses livros da Unesp sempre têm uma ótima diagramação, né? São sempre muito confortáveis, então fica aqui a recomendação. Eu demonstrei os outros livros por dentro, né? Esses dois primeiros que eu comprei, do Gabriel Garcia Marques. Deixa eu mostrar rapidinho para vocês, só para ficar completinho aqui. Então aqui o do Gabo tem essa mesma padronagem de sempre, dos livros da Record, do Gabo. E esses dois aqui, um é da editora Alfaguara, que é do selo da Cia das Letras, o Relato de um Gato Viajante. Também tem uma diagramação conhecida por quem já leu livros da Alfaguara. E esse último é da editora Arqueiro, tem esse tamanho um pouquinho menor e também uma ótima diagramação aqui. Todos têm só texto, né? Por isso eu nem mostrei muito por dentro para vocês. Mas enfim, agora falando do último lançamento da Sétimo Selo também, do selo Sedete, eles trouxeram Ben-Hur. Esse aqui é um livro americano, eu não sabia que era um livro americano, do Lew Wallace, Uma História dos Tempos de Cristo. Vocês provavelmente já ouviram falar da adaptação no cinema desse livro aqui, porque é muito famoso. É uma história que se passa, então, na época de Jesus Cristo, né? Tem ele mesmo aparecendo por aqui. E o Lew Wallace é de Indiana, nos Estados Unidos, e faleceu em 1905. Nasceu em 1827. Então, é um livro do século XIX. Vou mostrar aqui para vocês. E o sumário. A Sétimo tem trazido bastante romance histórico, né? Achei isso muito bom. Tem agora esse aqui, tem também o Covades, também tem essa relação cristã, e Os Noivos, que é outro romance cristão bem conhecido. A diagramação aqui para vocês, que é a diagramação padrão da Sétimo Selo também. E esse livro aqui tem cerca de 520 páginas. É isso, nova edição de Ben-Hur aqui, da Sétimo Selo. Ótimo lançamento, né? E agora, mais um romance histórico, que é o box do mês do Clube de Literatura Clássica. Eles trouxeram, então, Ivanhoe, do Sir Walter Scott. Achei uma ótima pedida quando eles trouxeram aqui esse livro, porque esse aqui é um romance histórico muito importante e que estava faltando uma boa edição aqui no Brasil. Vou mostrar um pouco por dentro para vocês. Vocês sabem que sempre tem aqui ilustrações. E as ilustrações desse aqui ficaram muito legais, assim, eu adorei, particularmente. Aqui tem uma apresentação do Sir Walter. Tem também um texto aqui que é dele também, uma epístola dedicatória. E, por fim, tem o início do livro aqui. É uma tradução inédita e o livro segue também essa padronagem, sendo todo ilustrado.
Tô ansiosa para ler esse livro aqui, que é muito importante na literatura, né? Esses foram os brindes, tem a imagem, Walter Scott, com um trecho do livro, e esse marcador de páginas aqui, também temático do livro. E veio o livreto também, Histórias do Almanaque, do mesmo escritor, com estes textos aqui. O livreto também segue a padronagem. E é isso, esse foi o box do mês. Ivanhoe, ou Ivanhoe para nós brasileiros. E outro box que eu recebi deles esse mês foi o box maravilhoso de Guerra e Paz. Eu estou fazendo a leitura de Guerra e Paz aqui na área de membros do canal. Estou lendo principalmente pela edição da Cia das Letras, que era uma edição que eu já tinha, mas o clube me mandou, então, a edição deles. Eu pretendo fazer um comparativo, provavelmente lá pro Instagram, mas eu tô lendo alguns trechos. Tem alguns subcapítulos que eu leio aqui na edição deles para conferir a tradução, né? Mas vou mostrar um pouquinho para vocês desde já. A caixa que vem não é tão rígida quanto a caixa da Cia das Letras, vocês conseguem ver que é uma caixa mais molinha mesmo. É meio que só para trazer o livro em si, mas as capas são de tecido, o que acaba deixando o livro mais protegido, né? Dura mais com esse tipo aqui de capa, e eu achei as capas lindas. Essa daqui é a Águia Imperial do Império Francês, Império de Napoleão Bonaparte, esse é o volume 1. E o volume 2 vem com o brasão de armas da família Romanov, do Império Russo do século XIX. Eu achei essa edição aqui simplesmente maravilhosa, essa capa aqui lindíssima. Eu ainda não identifiquei o motivo dessas cores, mas devo descobrir em breve aí para contar para vocês também. Vem com esse marcador de página, que tem esse mesmo desenho que veio na caixa. A tradução dessa edição é do Casal Guerra, que é uma tradução que eu gosto bastante, apesar de que as pessoas costumam reclamar um pouco do português de Portugal. Mas aqui, essa edição traz muita nota de rodapé. Eu estou bem impressionada com as notas de rodapé relacionadas ao período histórico mesmo, assim, são muito boas para contextualizar. E quando tem NE, é nota do editor, é quando eles explicam algumas expressões portuguesas, né? Então aqui tem o texto, é um livro imenso, né? Então não tem como esperar ilustrações no interior do livro, porque é gigante. Mas aqui no final do primeiro volume tem alguns mapas e também tem uma coisa interessante que eu vou mostrar para vocês, que é uma lista de acontecimentos históricos. Então aqui, ó, principais eventos históricos e as datas e as partes relacionadas ao livro também. Achei isso ótimo. E no segundo volume, que tem a mesma padronagem, vou mostrar rapidinho aqui, tem a lista dos personagens, o que é muito importante considerando a quantidade de personagens que tem nesse livro. Isso que eu tô só no comecinho ainda, é muito personagem. Então aqui tem uma lista. Na da Cia das Letras também tem uma lista, só que a diferença é que esse aqui, vocês podem ver que tem tanto o nome quanto o sobrenome. E na edição da Cia das Letras só vem o sobrenome. Então às vezes você não lembra o sobrenome do personagem, aparece só o nome dele ou um apelido, você quer lembrar quem é, e aí não consegue porque naquela lista da Cia das Letras não tem essa opção. Então eu gostei bastante disso aqui, mas enfim, ainda falaremos mais sobre essa edição por aqui, e especialmente nos vídeos, né, de Guerra e Paz, que já começaram a sair, inclusive, na área de membros. Por fim, mas não menos importante, eu fiz 3 trocas no sebo nesse mês de fevereiro. Eu sempre vou num sebo aqui da minha cidade, Florianópolis, que é o sebo Elemental. Eu levo uma pilha de livros, fico com um crédito de valor, e aí eu troco por alguns livros de lá. Dessa vez eu levei 8 ou 9 livros e peguei um crédito de R$150 e troquei por 3 livros. Então eu troquei por Primeira Guerra Total. Esse livro aqui fala justamente sobre o período napoleônico, já estava na minha lista de desejos e me chamou a atenção porque o preço lá estava bom e porque justamente se relaciona, então, à minha leitura de Guerra e Paz. Eu já dei uma folheada e tem muitas citações a livros, a literatura aqui nesse livro, então eu achei isso bem interessante. O livro é escrito por David Bell e o subtítulo é A Europa de Napoleão e o Nascimento dos Confrontos Internacionais como os conhecemos. Então a ideia é falar sobre o fato de que a gente acha que o século XX é o século das guerras, mas a ideia da guerra total teria iniciado então com Napoleão Bonaparte. Essa é a ideia desse livro aqui.
Tem alguns mapas dentro, mas a maior parte do tempo é texto mesmo. Então já tem algumas marcações que eu estava lendo o começo aqui do livro. Troquei também aqui por Os Americanos, do Antônio Pedro Tota. Essa daqui é uma coleção com várias nacionalidades, e eu queria muito dos americanos, que vocês sabem que é a minha literatura preferida, é uma cultura que eu acho muito interessante de estudar. Então esse aqui é um livro que vai resumir a história dos Estados Unidos e também essas relações com a cultura. Eu achei bem interessante, já dei uma boa folheada também. Vai ser de grande valia quando eu for ler mais literatura americana para relacionar com a história. Tem outro livro de história dos Estados Unidos também. Então, acho ótimo poder fazer essas relações entre história e literatura. Esses livros sempre ajudam bastante. E o último livro que eu troquei foi um livro efetivamente de literatura, que é Norte e Sul, da Elizabeth Gaskell. Esse aqui é um livro vitoriano, se eu não me engano, também estava na minha lista há um tempinho. É uma edição em capa dura da Martin Claret. Deixa eu mostrar aqui para vocês a capa, bem bonita. É uma edição bem bonita, assim, achei bem caprichada. Espero que a tradução também esteja boa. Aqui para vocês o tradutor. Esse parece ser mais um livro sobre contrastes. Então aqui a gente tem norte e sul da Inglaterra, né, da Inglaterra vitoriana. A diagramação também é bem confortável, vem com um fitilho, enfim. E aqui atrás fala, então, que esse livro foi publicado em 1854, então, né, era vitoriana. Norte e Sul retrata os efeitos da Revolução Industrial no solo inglês. As personagens principais dualizam o Sul bucólico e aristocrático e o Norte industrial, sujo e sem modos. O relacionamento entre os dois pode evocar no leitor lembranças de Orgulho e Preconceito, pois assim como na obra de Austen, os personagens de Gaskell também precisam passar por cima das convenções sociais e dos preconceitos em busca do amor e da realização. Parece muito bom. Eu gostei muito da premissa, já estava na minha lista há um tempinho também, então espero fazer a leitura aí, quem sabe em breve, que eu adoro literatura inglesa também, especialmente desse período. É isso, espero que vocês tenham gostado aqui de acompanhar as minhas aquisições, os livros recebidos do mês, teve presente, enfim, teve bastante coisa, foi um mês produtivo em relação aos livros que chegaram por aqui. Me contem aí o que vocês adquiriram, o que vocês receberam, deixem aí nos comentários. Lembrem-se de curtir também o vídeo, de se inscrever no canal, isso me ajuda bastante. E até o próximo vídeo.